Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos direto para a análise da pré-abertura de mercado do mini índice, analisando o gráfico diário, tá certo? De acordo com o momento em que eu fiz a minha marcação do Fibonacci, pegando a mínima do preço aqui no dia 6 de outubro de 2023 e a máxima lá pelo dia 28 de dezembro de 2023, nós tivemos aqui um momento de construção das nossas ondas de Elliott, aonde nós temos aqui a formação da onda um, 2, 3, 4, 5. E desde então o mercado ele veio trabalhando aqui no momento de lateralização até que ele encontrou a retração de Fibonacci aqui no 38,2%, tá? Que nós poderíamos entender aqui, tendo uma visão um pouco maior, como a finalização de um processo de Fibonacci e a inicialização de um novo processo de ondas de Elliott. Essa é uma interpretação possível, tá? Aonde depois da finalização da quinta onda nós teríamos aqui a retração no ponto A, B, C, e o rompimento acabou fazendo aqui um reteste para depois finalizar o movimento nessa região aqui. Partindo desse pressuposto, aqui nós teríamos a inicialização de uma onda um, 2, 3, e nós estamos na finalização de um momento de onda 4, certo? Agora, assim como essa onda 4, ela teve aqui um período bastante longo, a formação de um ABC bastante longo. Aqui, no momento, nessa onda, nós temos algumas características diferentes da anterior, que ficou com o mercado bem lateral. Aqui nós tivemos topos e fundos descendentes e estamos nele até o presente momento. Se nós esticarmos mais ainda, pegando essa última formação de topos e fundos descendentes, o que é que nós vamos ter aqui? Olha, o último fundo, o topo e aqui o último fundo, tá bom? Então, como está se comportando o preço dentro dessa região aqui? Primeiro lugar que nós precisamos saber é que aqui nós temos um topo histórico. Aliás, o topo histórico está lá mais em cima, né? A gente tem uma retração de Fibonacci no 76,4%, no 130,377. Percebam como o preço ele respeita essa região aqui nos dias. Aqui, cadê você? No dia 11, no dia 9 e no dia 10 e no dia 11 de outubro. Tá? O preço ele teve o seu fechamento muito próximo dessa região. E fazendo uma média aqui dos últimos fundos, das últimas mínimas que nós tivemos nessa região, eu cheguei aqui no preço do 130,825, aonde eu tracei essa linha amarela que vocês estão vendo aqui como uma resistência possível. E aqui no dia 11, essa resistência ela foi respeitada. Aqui no dia 15, dia de ontem, né, essa resistência ela foi rompida porque o fechamento aconteceu no 131, 190, que foi aqui, gerando aqui uma nova resistência. E se nós formos olhar aqui a finalização dos dias anteriores, ela respeita também. Então, se eu colocar aqui uma outra linha,
nós vemos que o preço ele acabou respeitando agora essa resistência que nós temos aqui, fazendo com que essa resistência seja uma resistência importante para o gráfico diário, 131,271. O preço chegou aqui, tentou romper, e aí ele foi jogado novamente para baixo. E nós temos aqui o fechamento no dia de ontem no 130,765, tá? Que está exatamente junto com VWAP diária, tá? E também com essa linha anterior que eu tinha feito uma média das mínimas dos dias. Volta aqui, meu filho, abre o dia do dia 23 de setembro e do dia 11 de outubro, tá? Com outras mínimas próximas aqui, né? Então, o que que nós temos agora? Qual é o cenário do diário? Nós temos uma média de 20 períodos exponenciais em rota descendente e a média está encontrando suportes anteriores importantes. Então, é possível que essa média de 20 períodos sinta alguma dificuldade aqui no 132,306. A média exponencial de 87 períodos, que é uma média extremamente forte, que o preço também está respeitando bastante esta média, ela está numa região entre suportes e resistências bastante fortes e muito provavelmente aguardando a média exponencial de 20 e encontrar aqui com ela mesma, porque essa é uma média um pouco mais lenta. Caso essa média de 20 períodos exponenciais no diário ela comece a respeitar este suporte aqui no 132,306, nós teremos aqui no índice mais um dia de mercado lateral, tá bom? Qual é a dúvida agora? Diante do mercado, das situações, a gente não sabe dizer se o preço ele vai continuar formando topos e fundos descendentes ou se ele vai entrar em um momento de lateralização ou se ele vai começar a iniciar a sua subida para a formação da quinta onda de Elliott, tá certo? Vendo as notícias, nós não temos aqui motivadores importantes para o dia de hoje. A gente teve o índice de inflação para o consumidor no Reino Unido, que veio um pouquinho abaixo daquilo que tinha sido projetado, e só. No panorama Latos, o que nós temos aqui é a cotação do dólar a 5,65, que é um preço bastante salgadinho, o que faz a gente pensar na possibilidade do mercado trabalhar a venda. E com isso nós temos aqui uma situação, uma preocupação do investidor brasileiro com relação ao fiscal do país, que parece andar sempre na contramão. E isso faz com que investidores não se sintam atraídos a investir no país e retirem seu capital da bolsa, preferindo outros mercados. Então, a gente começa a pensar dólar, mais a situação fiscal, em uma possibilidade do mercado continuar caindo. Olhamos para as taxas de juros futuros. Boa parte delas está acima de 1%, considerado caro. Então, é mais interessante para o investidor vender do que comprar. Ou seja, isso reflete e reforça esse conjunto de informações que nós estamos tendo. E o VIX está dentro de uma faixa de 0,87 para as vendas com força, com motivação maior, elas precisam estar em 3%, tá? Então, assim, o mercado ele está com juros altos, mas o VIX diz que ele aceita que o preço esteja alto por enquanto. Então, esse cenário pode dizer aqui para a gente que o mercado ele pode tentar ainda testar a subida
e se ele não ganhar impulso suficiente, ele continua a sua rota de queda, tá? Vamos dar uma olhada aqui em como é que está minério de ferro. Menos 1,88% e o WTI e o Brent a 0,20 e 0,23 de baixa, respectivamente. E a gente vive um momento aí de tensão em relação ao conflito do Oriente Médio, que pode fazer uma break news a qualquer momento e fazer com que o preço do petróleo avance, né? E a gente tem uma configuração de mercado bastante diferente. Então, o mundo fica olhando para isso e dependendo aí muito das decisões que vão acontecer. Por outro lado, o mercado chinês, né, que vai ter aí uma relevância bastante importante em relação às empresas de tecnologia, buscam, junto com o seu pacotão econômico, equilibrar o seu financeiro interno, fazendo algumas ações, tanto na área imobiliária, tanto quanto na área de tecnologia, reestruturando o seu parque fabril, o seu parque industrial, para se manter atrativo em relação a territórios vizinhos aonde algumas mudanças de centros de produção estão sendo avaliadas. A gente tem os papéis aqui na Nasdaq sendo trabalhados com uma margem de equilíbrio bastante interessante, e temos um destaque negativo aqui para a Nvidia de 4,69. A Nvidia está fazendo negociações diferentes, né, com, com o que estava fazendo. Ah, nós temos aqui o Google um pouco positivo, Tesla positivo, Apple positivo, Microsoft no zero. Então, a gente também tem que ficar de olho em como que vai se desenrolar a situação da NVIDIA, que está buscando novos parceiros comerciais, né, e produtores para os seus produtos. Em relação às ADRs, a Vale agora está a 0,83 de alta, a gente tem a Petro a 0,55 de alta e o Itaú a 1,93 de alta. Então, né, por enquanto, a gente tem um mercado que está mostrando aqui para a gente que ele vem buscar testar novamente essa resistência, vem buscar a média de 87 períodos, tá? E precisamos ver se esse mercado, lá na abertura, às 9 horas da manhã, vai realmente ter esse impulso, esse gás comprador, ou se ele vai encontrar essa resistência para formar um outro fundo, um outro topo para vir buscar um outro fundo. Se essa for a situação que nós vamos presenciar, é importante que nós lembremos, quando olhamos de uma forma um pouco mais macro, que o preço ele ainda tem espaço para descer até os 50% do Fibonacci, que fica aqui nessa região, tá certo? Testando este último fundo. Vai acontecer isso? Ninguém sabe, né? Ah, como seria bom se a gente soubesse. Mas o que eu vejo como mais provável é que essa média de 20 exponencial aqui venha ao encontro da média de 21, e aí é que nós vamos ver de maneira gráfica se haverá o rompimento da média de 87 ou se aproximando, essa média volta a ter um curso ascendente para a formação daquilo que poderá ser a média, a quinta onda de Elliott, tá? Se nós pensarmos dessa forma, fazendo a contagem da onda de Elliott a partir deste ponto, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Se puxarmos este acontecimento um pouquinho mais para trás, a onda 5 foi formada aqui
E aqui nós já tivemos uma finalização, tá? Então, no máximo, a gente poderia pensar aqui que a gente teria uma onda um, 2, 3, 4, e que a 5 tenha sido S, que agora a gente venha para o A, o B subindo e para depois vir um C descendo novamente. De qualquer forma, né, se assim for a leitura, a gente pode entender que aqui a gente tem um fundo já construído ou em processo de construção para que o preço possa a vir construir aqui um ponto B ou o início de uma quinta onda de Elliott aqui para cima. Mas aí vai depender de algumas informações que ainda estão por vir para o mês de novembro, que é a decisão da taxa de juros, da continuidade ou não da redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos. A gente tem um momento de eleição também por lá. A gente tem aqui as taxas de juros a serem definidas pelo Copom aqui no Brasil. A gente tem a situação da China, tem a situação da guerra de Israel contra o Irã. Então, as coisas ainda estão muito incertas. Portanto, o momento é de cuidado, meu amigo, cuidado, investidor. Vamos operar com muita responsabilidade, porque no final das contas é o nosso dinheirinho que está em jogo. Então, atenção e vamos observar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.